Salve, seus piramideirinhos, seus vendedores de produtos Ivone, como vocês estão? Paz? Bom, rapaziada, hoje o vídeo ele é um pouco diferente, né? Eu vou falar aqui por que comprar criptos. Eu acho que é algo muito importante a gente falar, principalmente porque só falar sobre a parte de especulação é fácil, fazer conta de padaria, né? Então, comprei a 15 mil dólares e vou vender quando chegar a 30 mil, fiz 100%. Não, acho que não é só sobre isso. A especulação é um fator muito característico das criptos, devido à simetria, mas eu quero falar um pouco mais sobre outros pontos que devemos considerar antes de comprar criptos. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre por que eu acho que cripto vai ser algo que não vai ser uma bolha só especulativa, assim como não é, tem se provado que não é. Que não vai ser algo que vai acabar daqui a alguns anos, nem nada assim do tipo. Bom, a primeira coisa que corrobora para que eu acredite nisso é a curva de adoção da tecnologia. Eu vou passar brevemente, né, sobre cada um desses pontos, mas a curva de adoção ela consiste basicamente em 5 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos inovadores, que são aquelas pessoas que elas assumem, né, elas estão dispostas a assumir um risco alto ali para dar uma chance para essa nova tecnologia. Essas pessoas geralmente são pequenas, elas são as precursoras ali no mercado e elas têm isso, né? Elas não ligam, né, se pode dar certo ou não, elas estão dispostas a correr esse risco. Acredito que já passamos por esse ponto sobre a adoção das criptomoedas como um todo. O próximo grupo são os Early Adopters. Eles são semelhantes às pessoas que fazem parte do grupo dos inovadores, no sentimento que eles também sentem a vontade de assumir esses riscos e são bons em se apresentar, né, a outras pessoas, a essa tecnologia. Então, eles têm essa mesma característica, mas quando se trata na parte de definir seus padrões, eles precisam construir uma opinião sólida sobre essa tecnologia a qual está sendo exposta, né, antes que eles decidam segui-la e apoiá-la totalmente. Diferente dos inovadores, que eles não precisam ter meio que, eles não pensam muito. Essa é uma das características. Os inovadores, eles são mais impulsivos, né, se a gente pode dizer assim, do que os early adopters. E esses grupos, eles são os grupos que meio que iniciam ali a parte essa parte de adoção da tecnologia. Então, eles são os precursores do movimento. Também acredito que já passamos por esse momento com as criptos. Já estamos um pouco mais avançados, dá para dizer assim. Temos os Early Majority, que são as pessoas mais lógicas, práticas, eles têm pontos de vistas orientados por dados, relações, processos, enfim, eles pensam um pouco mais, eles precisam ter mais dados, mais relatórios, mais confirmações antes que eles entrem no mercado, por exemplo, ou que eles comecem a fazer a adoção dessa tecnologia. Então, eles se sentem mais seguros depois de algumas pessoas já testarem, algumas pessoas já terem visto algo, ou terem usado e dado suas opiniões. Ele também é um ponto diferente, né, dos grupos anteriores, é que eles estão mais interessados em ver as provas das vantagens e dos impactos dessa adoção do que propriamente usar aquela adoção, aquela tecnologia. Para eles, essa eficiência, os benefícios substanciais dessa inovação são mais importantes do que propriamente a popularidade do produto, também é uma característica deles. O próximo grupo são os Late Majorities. Esse grupo são pessoas que não são fãs de correr risco, nem têm nenhuma grande probabilidade de questionar a necessidade de mudança de uma tecnologia ou de uma adoção de uma tecnologia. Né? São pessoas com perfis mais cautelosos, lógicos, eles não são facilmente seduzidos por algo ou por coisas que entendem, né, a se popularizar. Em vez disso, eles estão mais interessados em examinar, prestar muita atenção, né, com a mudança afeta essa situação atual antes de se engajarem, né? Então eles são mais cautelosos ainda. E por último a gente tem os laggards, que são as pessoas que elas não têm tanto interesse, né? Elas são as pessoas que vão olhar e falar assim, tá, mas pra que eu ganho com isso, né? A frase mais comum, tá, mas o que eu ganho com isso?
Elas são pessoas céticas, dá para se dizer assim, são resistentes à mudança e são desconfiados com relação às novas tecnologias. Então é comum que eles se perguntem o que eles vão ganhar com isso, para que preciso disso. E por que eu falei tudo isso, né, sobre a curva de adoção da tecnologia? Bom, eu acredito que já estamos, né, nessa parte da curva de adoção. A gente já está nessa parte do early majority, talvez até para o late majority, né, nesse intervalo, porque eu enxergo que as pessoas estão normalizando mais o uso de cripto. As pessoas têm menos resistência na realidade em aceitar criptos. As pessoas já tiraram esse estigma de que cripto tem a ver com venda de droga na internet, tem a ver com lavagem de dinheiro, algo assim, né? Então as pessoas já entenderam que em cripto não é isso, que é algo muito bom para as pessoas, né? Questão de liberdade, questão de inovação tecnológica que tem em torno, né, do uso das criptos. Então isso me faz acreditar cada vez mais que a cripto não é uma bolha especulativa, não é algo que vai morrer. Já tem se provado muito resistente e resiliente e que ainda temos muito na questão de adoção de cripto, de normalizar a cripto no nosso cotidiano e na sua tecnologia, né, ser usada em coisas mais banais assim do dia a dia. Também temos a curva de adoção da internet, né? Esse gráfico ele mostra a correlação, né, da adoção da internet com a adoção das criptos. E, por exemplo, o número de usuários que usavam a internet em 1998 é a mesma quantidade de pessoas que estão usando cripto hoje. Então, você pode perceber que cripto ainda não tem uma adoção tão grande. E se a gente pensar que cripto está seguindo a mesma direção que o uso da internet, a normalização, né, a adoção da internet, cara, a gente tem uma oportunidade muito grande ainda de conseguir comprar ativos que podem se valorizar muito no futuro. O exemplo, se a gente pensar em empresas de internet nos anos 90, que custavam centavos e hoje custam quase centenas de dólares, então, cara, é algo muito interessante de se pensar. Ainda temos uma adoção muito grande para uso de cripto e não só na parte especulativa, mas, como eu falei, na parte tecnológica. E imaginar que ainda a gente está muito novo ainda nisso, que ainda temos números tão baixos se compararmos com a internet, que é algo mais avançado, é algo de brilhar os olhos com relação à parte de oportunidade, não dá para negar, né? Outra coisa que corrobora muito com essa minha tese de que cripto não é uma bolha especulativa, que não é algo que vai morrer logo, é o ciclo de mercado. Vou falar pelo Bitcoin, que é a cripto mais antiga que existe, né? O Bitcoin ele já passou por 3 ciclos de mercado, se não me falha a memória, e todas as vezes ele repetiu o mesmo padrão da teoria de ciclo de mercado, onde o mercado ele se expande, depois de um tempo ele retrai, ele lateraliza e depois ele se expande de novo. E, inclusive, estamos em julho de 2023. Na minha opinião, a gente já está na fase da angústia, da fase de depressão, que é o melhor momento para comprar. Por isso que eu estou comprando semanalmente, né? E eu acredito que depois desse período, que talvez seja até metade do ano que vem, de 2024, eu acredito que esse período seja um período muito, muito bom para você comprar e estocar cripto. E posteriormente a gente vai, né, ter essa expansão novamente. Então eu acredito que se a teoria de ciclo de mercado ela se aplica a cripto, então não é uma bolha especulativa. Também temos a questão do dinheiro institucional. Há alguns anos a BlackRock falou que não investiria em cripto porque não se sentia segura. Acho que foi em 2017 isso. Porém, começou a movimentação em 2023 dos grandes fundos de investimento solicitando um ETF de Bitcoin para que eles possam negociar e oferecer para os seus clientes. 2 grandes fundos, que é a BlackRock e a Fidelity, fizeram a solicitação e esses fundos eles têm muito dinheiro sob gestão. A BlackRock tem mais de 9 trilhões de dólares. A Fidelity tem em torno de 4,5 trilhões. Então, é um dinheiro muito grande que, quando entrar no mercado, vai fazer com que os preços subam muito. Hoje, o mercado cripto como um todo, se somar tudo, ele tem em torno de
US$ 1 trilhão, algo assim. Porém, esses ETFs eles só foram feitos na solicitação, eles ainda terão que ser aprovados e a maioria vai ser aprovada ali em meados do primeiro trimestre, primeiro semestre de 2024. Então, não tem por que a gente se apavorar, achar que agora as coisas vão começar a subir em 2023, sendo que os ETFs só vão ser aprovados mais para frente. Eu acredito também que a BlackRock ela já deve estar estocando Bitcoin, a Fidelity também, eles já devem estar acumulando suas criptos, mas acho que o grande boom mesmo vai ser quando esses ETFs forem liberados. Ali eu acho que, meu amigo, vai ser só chuva de malote, mano. Vai ser lindo demais quando isso acontecer. Outro ponto que corrobora muito com te incentivar, né? Por que comprar criptos? Os países que já adotaram. Não é só corretoras, não é só algumas bolsas de valores que adotaram criptos. Tem países que utilizam cripto como um meio de pagamento. El Salvador já usou, já tem cripto, né? Como se fosse tesouro direto do Brasil. Eles têm, né? Cripto no seu banco central ali. Eles têm cripto como colateral para especular. Eles têm cripto, né, nos seus cofres. Né? El Salvador já tem isso. A República Centro-Africana, a própria Argentina, né? Ela está usando Bitcoin. A Rússia, a Ucrânia estavam usando Bitcoin para fazer pagamentos, para manter, né, a economia de alguma forma girando. Então você percebe que cripto tem também a parte de resolução de problemas. Que problemas são esses? Quando a moeda do país simplesmente quebra, quando a moeda é fraca. Então, o Bitcoin, né, ele tem essa característica de resolver esse tipo de problema. E também tem uma curiosidade que eu deixei como um bônus, é que o Brasil ele é o 7º país que mais usa criptomoedas. Então, para você ver, né, que nós brasileiros, nós já temos a tendência de aceitar mais a tecnologia e suas inovações. Não é à toa, por exemplo, que o Pix foi algo que fomos percussores. Nem os Estados Unidos têm Pix ainda. O Pix só vai ser lançado, acho que no final desse ano de 2023. E aqui vem um ponto que, para mim, foi algo que principalmente fez eu me interessar muito mais pelo mercado cripto como um todo, que é a assimetria. Vamos lá, né? Eu comecei a investir em cripto porque eu queria ganhar dinheiro. Mas como todo mundo, né, a gente primeiro perde para depois aprender a ganhar. Mas o que me chamou mais atenção no mercado cripto é principalmente a assimetria. A gente ia olhar na bolsa de valores brasileira, americana ou na bolsa asiática, a gente nunca ia comprar um ativo que desvalorizou 90%, como a americana desvalorizou aí recentemente. Mas em criptomoedas isso é normal, isso é comum. Por ser um mercado menor, isso pode acontecer e o ativo vai se valorizar mais para frente. Obviamente, bons ativos, repito. Então, o exemplo do Bitcoin, em 2017 ele caiu 84%. Em dezembro de 2020 ele já tinha valorizado 773%. E depois ele se valorizou muito mais, ele bateu $69 mil. Aí no gráfico, no exemplo que eu peguei, ele estava em torno de 20 e poucos mil dólares, $30 mil. Ele se valorizou muito mais. Então, para quem tem pouco dinheiro, para quem não tem tanta grana assim para fazer um lucro bom, para ter um retorno muito grande, criptos é a melhor estratégia, é o melhor ativo na realidade. Criptomoedas ela fornece uma simetria tão grande que você com pouca grana consegue fazer uma grana que pode te mudar ali de patamar de vida. Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, mas juntamente com a simetria, eu queria falar um pouco sobre estratégias, sobre a estratégia de investimento, né, que consiste em algumas, que eu já citei aqui no canal. Mas o DCA ele é uma estratégia de investimento que consiste em você comprar frações semanais de Bitcoin ou de alguma outra cripto bem fundamentada. Dependente se o preço sobe ou cai, você vai continuar comprando, fazendo essas compras fracionadas. E por que eu estou falando isso? Cara, eu acredito que, se você é uma pessoa que não tem muita grana para investir, se você é uma pessoa que precisa, né, de alguma forma mudar de vida, quer mudar de vida, cripto é a melhor forma. A simetria do Bitcoin e de outras criptos, juntamente com a estratégia de DCA, te dá uma probabilidade muito alta de você ter essa mudança de patamar. Independente se o preço está caindo, está subindo, mas você fazer essas compras fracionadas
aumenta as chances de você ter um retorno muito grande. Por último, eu queria falar um pouco sobre a parte de meios de pagamento, né? Eu já citei, né, que alguns países têm cripto como uma moeda autorizada no país, né? Reconhece como uma forma de pagamento, uma moeda em si. Mas o que eu queria falar aqui seria sobre os estabelecimentos. Está cada vez mais comum você encontrar estabelecimentos que aceitam cripto como uma forma de você pagar. Você pode usar o Bitcoin para pagar um cafezinho, um bolo. Você pode usar o Ethereum também para você pagar um hambúrguer. Você pode usar a ApeCoin para você pagar seu lanche numa lanchonete. Então, assim, está cada vez mais comum, cada vez mais natural as pessoas usarem cripto como meio de pagamento. E eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum. Não vai ser usado só o real, ou o dólar, ou o iene, ou qualquer outra, o euro, a libra. Acho que cripto vai ser uma forma de você pagar as suas coisas e isso para mim corrobora mais com a questão de adoção. Já existem muitas empresas que aceitam cripto e normalizam você pagar cripto, até sugerem que você faça pagamento em cripto, te dá um desconto maior se você fizer esse tipo de pagamento. Então eu acredito que isso vai se tornar cada vez mais comum. Existem sites que você pode, por exemplo, comprar um gift card com cripto e vamos supor, você compra esse gift card e compra um iPhone na Apple. Então é uma forma assim de você normalizar o tipo de pagamento. Cripto não é algo no submundo ali que você tem que fazer, que tem envolvimento com lavagem de dinheiro, drogas, enfim, não é isso. É algo que, no caso, está passando por uma regulação e eu acredito que vai ser regulado porque não tem como ir contra a inovação. A gente percebe que na história a tecnologia ela não tem como parar ela. A questão de evolução, a questão de adoção é algo que, na minha opinião, é tentar fazer com que o rio corra para sua nascente, não tem como. Eu enxergo que essas lojas, por exemplo, tem muitas outras, mas eu enxergo que isso aqui é um passo para a adoção, um passo para a normalização das criptos, né, como um todo. Bom, e é isso, rapaziadinha. Isso daqui é um compilado de algumas coisas que corroboram para que o Bitcoin seja, né, algo que vai se perpetuar e também me faz sentir mais seguro para investir em cripto. Eu entendo que por que investir em cripto? Porque é algo que vai ser o futuro, é algo que já tem se mostrado resiliente e é algo que, na minha opinião, vai ser o comum. Como, por exemplo, alguns anos atrás, a internet não era algo comum na década de 90. Poucas pessoas tinham um computador, por exemplo. E após as pessoas terem, né, seus computadores, até viabilizarem, né, a questão da internet, deixar de uma forma mais fácil, né, o uso de internet, se tornou mais comum, por exemplo, as pessoas terem internet nas suas casas, não precisarem ir para lan house. E posteriormente, os smartphones foram evoluindo e com isso a internet foi evoluindo e ficou comum você ter celulares com acesso à internet. E na minha opinião vai seguir essa mesma linha lógica de adoção. Tanto Bitcoin como criptos, o conceito, né, de blockchain, o uso dessa tecnologia, porque não tem nada, não é só o fato de você ter uma moeda especulativa, mas tem todo o conceito tecnológico em volta disso. Eu acho que vai se tornar cada vez mais comum. De 2009 para cá, né, vamos supor ali do início, do pontapé inicial, né, o White Paper foi em 2008, mas vamos colocar ali 2009 quando começou as operações. Desde 2009 para cá, o Bitcoin ele só tem se provado cada vez mais único e principalmente ele tem se mostrado a solução da parte monetária assim para alguns países, mas também a parte de segurança que a sua tecnologia envolve, né? Então, assim, no meu olhar, cada vez mais fica mais fácil acreditar que cripto é um bom investimento e que cripto vai ser o futuro para muitas coisas que ainda temos a descobrir. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que deixem um like, comentem se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês têm algo a acrescentar aqui no vídeo. Se inscrevam no canal. Se possível, compartilhe com algum amigo aí. E é isso. Tamo junto.